Fala galera, seja bem-vindo a esta aula da Iniciação Forex. Na verdade, isso aqui é uma regravação. Por que que é uma regravação? A gente gravou, né, a aula da Iniciação Forex, só que a gravação saiu numa qualidade muito ruim, né? Uma qualidade que não dá nem para ler o que tem nos slides, na apresentação que eu fiz, tudo. Então, para eu não entregar um conteúdo onde ele seja de uma qualidade um pouco inferior, né, eu resolvi vir gravar essa aula aqui regravar, na verdade, essa aula para poder falar sobre tudo que a gente falou sobre a aula da Iniciação Forex. Então, é mais uma oportunidade aí da gente falar sobre os conceitos de consistência, como desenvolver o plano de negociação e tudo mais. E aí, eu vou começar compartilhando a minha tela aqui, tá? Só para a gente ver aqui. Só um minuto que a gente vai compartilhar para poder iniciar a nossa aula aqui da iniciação. Vamos lá. Bom, telinha compartilhada aí, né? Tá todo mundo conseguindo visualizar. Então é isso. Sejam bem-vindos à regravação da aula da Iniciação Forex. Então vamos dar continuidade aqui. Na verdade, eu vou fazer um pouco diferente, porque como a gente já desenhou a aula, né? Eu vou realmente passar pelos pontos aí de tópicos que a gente falou, e aí fazer meus comentários e tudo mais, mas a aula vai seguir a mesma cronologia que foi a aula passada, beleza? Ou a aula original aí, como você preferir. Então, olha só, vamos lá? Cara, o que vai acontecer nessa aula, né? Eu resolvi chamar isso aqui da aula da consistência, né? E esse evento, ele tem alguns objetivos, né? Esse objetivo eu vou mostrar todos os fundamentos que trazem consistência no day trade. Eu vou te explicar aí tudo que é essencial para você desenvolver a sua consistência. Você vai poder aplicar isso daqui em qualquer tipo de mercado que você estiver negociando. Hugo, eu gosto de operar o índice da Bolsa de Valores. Eu consigo aplicar esses mesmos conceitos no índice? Consegue. Você vai entender os motivos de ter resultados ruins e você vai aprender uma estratégia para já colocar em prática na abertura do mercado. Fechou? Então, esses aqui são os tópicos da aulinha. É assim que vai funcionar o evento. A gente vai aprender também a desenhar um plano de negociação, né? É um dos pontos finais aqui. Então, é isso. Vamos embora? Olha só, por que eu sei que a mudança de verdade, ela vai começar a partir de hoje? Pelo seguinte pronto, porque hoje eu vou te falar toda a verdade que envolve estar negociando no day trade. Eu vou te explicar todos os comportamentos, você vai aprender a eliminar todo e qualquer tipo de comportamento ruim que venha te fazer quebrar. O principal objetivo para a gente que negocia day trade, né, a gente tem sempre que ter os nossos objetivos muito bem traçados. E o primeiro objetivo, que eu julgo que é o objetivo crucial para todo mundo que está negociando, é justamente não passar pela dor de quebrar. Por quê? Porque eu já quebrei, eu sei como eu sei que é uma dor muito grande, muito forte, e é uma dor que provavelmente faça com que a gente não queira voltar a negociar. Porque começa a surgir um monte de indecisão, um monte de dúvida, de questionamentos na cabeça para saber se o mercado é real, se isso realmente é para você, se você não está só perdendo tempo. Então, em meio a tantos conteúdos ruins que tem na internet, né? Às vezes a gente fica se perguntando, bom, será que esse método que esse cara está passando é um método que vai me trazer resultado? Será que isso vai me ajudar realmente a desenvolver a minha consistência? E aí, é por isso que eu sei que a mudança começa hoje, que eu queria te comprovar clicando nesse post aqui que a gente tem. É um post que tá lá no meu Instagram. Tá até fixado, cara. Eu vou até abrir ele aqui. Um pouquinho de paciência aí com a internet. Mas tá aqui, ó. Tá aqui, né? Eu quero te mostrar alguns resultados dos meus alunos aqui, né? A gente tem o Adail fazendo 7.000 pontos em 1, 2, 3, 4, 5 negociações. Então, um cara batendo 7.000 pontos em 5 negociações é um absurdo, né? E Adail, ele era um cara que ele já negociava, né? Ele negociava e o que ele tinha aprendido? Ele tinha aprendido outros aqueles conceitos mais que todo mundo aprende, né? Operar linha de tendência, rompimento de linha de tendência. Só que isso funciona, tá? Mas só que você precisa aperfeiçoar essa técnica. Só que o que ele aprendia e ele colocava em prática não dava resultado. E ele começou a desconfiar, e ele não estava conseguindo gerar resultado, ele acabou quebrando acho que uma ou duas vezes também, né? E ele veio atrás de mim, né? E aí ele se inscreveu no Trader Especialista, e aí ele entendeu aí alguns fundamentos que eu tinha explicado, participou do curso lá.
E aí ele conseguiu ter esse tipo de resultado aqui, né? Tem a evolução do Murilo também. O Murilo é um cara que... Isso aqui foi no índice, tá? Então, tipo, o conteúdo que você vai ver aqui, você pode aplicar muito bem no índice, tá? Esse gráfico aqui é o gráfico do índice. E isso aqui mostra a evolução do capital dele, né, cara? É bem legal. Tem até uma imagem que está guardada aqui também comigo, que é do... Na verdade, da qualidade das operações deles, né? Antes do curso e depois do curso. E depois do curso a gente tem uma quantidade de negociações muito maior. Então você pode até ver essa evolução aqui do capital e aí isso é muito interessante, né? Ver essa mudança acontecendo. A gente tem outro aluno meu aqui, eu até esqueci de botar. Eu acho que é não é o Elvis, não. Eu acho que é algum outro aluno aqui, eu esqueci o nome, esqueci de colocar aqui. Mas a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 negociações, todas no positivo aqui. Com certeza essas negociações aqui dá mais de 3 mil pontos em resultado, beleza? Aí aqui tem o Felipe, é um dos depoimentos que eu mais gosto, né? Ele fala que Hugo, boa noite, beleza? Gostaria de te agradecer por tudo que me ensinou. Eu lembro do dia que eu disse que eu nunca tinha dado certo no mercado, olha só isso. E você disse que se dependesse de você, isso iria mudar, e mudou. Teve paciência todos os dias, ensinou de forma simples e objetiva, e também mostrou que não é difícil entrar para o grupo de pessoas que ganham dinheiro no mercado, só temos que focar no resultado. E aí, daqui em diante, ele fala que não pode comparecer na aula, mas ele continua operando de uma forma que ele aprendeu, né, da forma que está no curso, e ele mantém uma média de 500 pontos em negociações. Isso aqui é muito foda. Uma das coisas que me move, né? Uma das coisas que eu nunca imaginei participar disso, nunca imaginei receber esse tipo de comentário, porque eu era um cara que, tipo, cara, eu negociava pra mim, entendeu? Então eu não tinha por que entrar na internet, mas eu entrei, né, na internet e eu decidi vender curso, né, justamente porque eu sempre tive um sonho, né? Meu sonho não era negociar no mercado, pelo contrário, eu nem conhecia o mercado, mas o meu sonho era ter o meu próprio negócio, era conseguir ter algum negócio, era abrir minha empresa onde eu pudesse ajudar as pessoas. E o trade foi uma das formas que eu encontrei, ou foi a forma que eu encontrei para poder realizar esse sonho e conseguir ajudar as pessoas de uma forma com que eu sou bom, né? E a única coisa que eu sou bom hoje em dia é com trade, né, cara? Então, é muito legal estar fazendo isso, muito legal estar participando da vida das pessoas. Então, é por isso que eu sei que a mudança começa hoje, beleza? Então vamos voltar aqui para o nosso conteúdo. Te provei aqui, né? Mostrei a plausibilidade, a importância desse conteúdo aqui e um golinho no café, porque hoje é domingão, velho. Domingão. Vamos lá? Qual o meu objetivo com você e o porquê desse nome, né? Por que eu decidi dar o nome de Iniciação Forex e qual que é o objetivo desse evento aqui que a gente está fazendo? O principal objetivo ele vai ser encurtar o processo rumo à consistência. Ele vai ter que te dar um direcionamento para você entender o que você tem que fazer, os erros que você está cometendo e como é que vai ser a caminhada daqui para frente. Se você é um cara que já quebrou, o objetivo disso aqui é recomeçar ou continuar se você é um cara que não tem resultado. Isso se chama resiliência, você aguentar as porradas que você vai tomando da vida, até porque a vida não é fácil, né, meu filho? Então, tipo, negociar no mercado também não é fácil, também a gente vai passar por dificuldades, e então a gente precisa daquele apoio, e eu tô aqui para te dar esse apoio. E o último objetivo aqui vai ser mostrar o que você deve melhorar e como você deve melhorar. É muito importante isso daqui também, porque muitas das vezes a gente está errando e a gente não está entendendo o que a gente está errando. Então, através dessa aula aqui, é bem capaz de que você tenha algum insight, já fala, pô, tô errando nisso, né? E aí você vai conseguir fazer esta mudança, beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui sobre os conteúdos. Primeira coisa que eu queria falar é sobre os motivos dos seus resultados ruins. Por que você está tendo resultados ruins no mercado financeiro? E aí eu comecei falando sobre a ilusão do day trade. Por quê? Porque muita gente acaba entrando no mercado pelas ilusões, né? Então a ilusão da pessoa, a promessa que fazem para essa pessoa, acaba gerando o interesse em entrar no mercado financeiro. Por que isso acontece? Porque o brasileiro, ele é muito... Assim, eu vou generalizar, mas não é todo mundo, tá? Ele sempre está buscando uma maneira de mudar de vida fácil. Ele sempre está atrás de alguma formulazinha, de algum atalho, com que vai fazer com que ele mude de vida, com que ele não precise mais trabalhar, com que ele fique em casa, de pernas pro ar, recebendo dinheiro e tudo mais. Então, hoje em dia, né, a gente está em 2023, né? Não sei se provavelmente eu vou publicar essas aulas futuramente, mas hoje em dia a gente está numa modalidade não, né? Numa moda dos joguinhos, né? Da roleta,
do tigre e tudo mais. E tudo isso está sendo, mais uma vez, né, a forma com que estão encontrando para iludir as pessoas. A gente está vendo ver resultados aí, às vezes, de 30 mil, 40 mil. Eu até não falo que esses resultados são mentiras, mas, cara, é uma pessoa para ganhar e para 30 perder. Então, para você ser a pessoa que ganha, cara, você tem que realmente estar muito abençoado, tá voltado aí Deus tem que estar muito de bom humor contigo, cara, para poder isso acontecer. Ou você tem que ser um cara que nasceu com, desculpa a palavra, né, com a bunda virada para a lua. Então, assim, você tem que largar de acreditar nessas ilusões, você tem que largar de parar de achar que o mercado é fácil, de que é um mercado que vai mudar de vida facilmente, assim, da noite pro dia. Você vai sentar aqui para negociar, né? No próximo mês você já tá mudando de casa, no outro mês você já tá comprando um carro, no outro mês você já tá morando numa mansão, e depois você já deu um pé na bunda do seu chefe e tudo mais. Então, isso não vai acontecer. A gente precisa ser realistas. E agora, eu vou te passar aqui algumas das ilusões que, quando qualquer pessoa vier prometendo sobre isso, você vai pegar e você vai identificar que a pessoa tá te prometendo uma falsidade, né? Uma ilusão. A primeira coisa é aprender a fazer de X a 5x por dia. Isso daqui é uma ilusão onde as pessoas elas acabam te abordando da seguinte maneira. Assim, você tem interesse de ganhar vamos supor, 1.000 a 3.000 reais por dia, sem fazer nada, diretamente da sua casa? Cara, porra, quem é que não quer? Todo mundo quer, né? Então a pessoa fala assim, eu me interesso, como é que funciona? Você já ouviu falar do mercado financeiro, mercado Forex, day trade, bolsa de valores, opções binárias, enfim? A pessoa vai falar assim, já, não, enfim. Aí ela vai começar a te explicar, ela vai falar assim, mas como é que eu faço para ganhar isso? Eu criei um curso onde você vai se inscrever, vai pagar X reais, ou X por mês, ou uma cota única de X reais, e eu vou te ensinar tudo isso dentro desse curso. Aí manda o link lá e compra, né? Então, na maioria das vezes, na maioria das vezes eu digo 99% das vezes, isso daqui é uma mentira. Por quê? Porque a sua rentabilização, ela sempre vai andar de acordo com o valor que você tem investido. Se você investir pouco, você vai ganhar pouco. Se você investir muito, você vai ganhar muito. Por quê? Day trade é uma modalidade de investimento. Talvez as pessoas não te falam isso porque isso não vende curso, né? Mas day trade é modalidade de investimento. Nenhuma modalidade de investimento é milagrosa. Nenhuma modalidade de investimento vai te dar 100% de retorno todos os dias, todos os meses, ou todos os dias também, né? Então, como eu falei, aqui vai fazer divisão, né? Dos garotos, das garotas, dos homens e das mulheres. Então, a gente vai entender que não é uma facilidade, não existe atalho, aí tem um processo que a gente vai precisar passar por isso e tudo mais, beleza? Então, continuando aqui, o segundo ponto vai ser a sala de sinais gratuitas para você lucrar todos os dias. É uma das formas bem comuns aí. Saia do 0 a 7 dígitos em um mês. Isso daqui nem é tanto assim, mas eu já vi algumas pessoas prometendo fazer isso, né? Vou te ensinar a sair do 0 a fazer 100 mil reais em 30 dias. Isso não acontece. Largar o emprego para viver de day trading em X dias. Isso daqui é uma grande mentira. Por quê? Porque você precisa de uma preparação para fazer isso. Você precisa preparar o seu capital, preparar o seu pensamento, preparar seu comportamental e tudo mais. Por quê? O que envolve você viver de day trade? Não envolve só você aprender uma estratégia. Não envolve. Se fosse assim, era fácil. Era só você aprender uma estratégia que tá tudo certo. Envolve você mudar seus comportamentos, mudar seus hábitos, mudar a forma que você está enxergando a vida, mudar a forma como você trata as pessoas. Então, para você ser uma pessoa que consegue ter esses resultados, você precisa mudar dentro de si. Então, day trade, ele é muito mais do que simplesmente você sentar à frente do gráfico. O seu estilo de vida tem que estar direcionado para o day trade. Você é um atleta e ele tem o estilo de vida dele voltado para o que ele faz. O cara que é jogador de futebol, por exemplo, ele tem o estilo de vida dele voltado, os hábitos dele têm que ser voltados para que sempre ele esteja performando bem. Ele não pode sair para balada, ele não pode beber, ele não pode ter uma vida estressante, ele não pode ter preocupação, ele tem que estar tudo o que tem ao redor dele tem que estar muito bem, vamos dizer assim, alinhado, muito bem resolvido para que ele consiga focar no futebol. Se ele não consegue focar no futebol, ele não vai ter resultado, consequentemente, ele não vai ser contratado por um grande time, ele não vai ganhar bem e aí ele vai ser mais uma pessoa a fracassar. Então, o day trade é um esporte. É um esporte, né? Então, você é um atleta, você é uma pessoa que depende de você para poder fazer os seus resultados. Então, para você largar o seu emprego para viver de day trade, vai existir uma preparação onde você precisa fazer tudo isso
para poder sim você colher o lucro, o fruto, né, de viver de day trade. O principal fundamento para você viver de day trade vai ser você preparar a sua banca. Não é com 1.000, não é com 2.000, não é com 3.000 reais, não, que as coisas vão acontecer. Precisa de muito, muito mais sobre isso, e para você chegar nesse muito mais sobre isso, você precisa passar pelo processo, e esse processo envolve tudo isso que eu acabei de falar. Valeu? Então, próximo ponto vai ser estratégia robô milagroso, infalível, boladaço. Pô, isso daqui acho que está sendo mais comum hoje em dia, né? A pessoa, ela te prometer uma estratégia milagrosa, prometer um robô milagroso, alguma coisa que vai fazer com que mude de vida fácil, né? A primeira coisa que você tem que falar é que ninguém dá nada de graça, não existe almoço grátis, e tudo que é vendido por aí é simplesmente para te iludir. Cara, qualquer coisa que você pense em olhar assim e falar, cara, isso é bom demais para ser verdade, desconfie, cara. Né? Desconfie. Como eu falei, aqui a gente vai eliminar todos esses comportamentos ruins. Isso daqui é comportamento ruim, isso daqui te faz quebrar, isso daqui não vai te trazer nenhum benefício pro day trade. É por isso que você vai quebrar. Então, se você entrar acreditando em qualquer uma dessas promessas ou qualquer outro tipo de promessa que possa existir aqui, né, que tudo pareça bom demais para ser verdade, o seu resultado vai ser este bem aqui, ó. Perder tudo e ficar frustrado e acabar culpando o mercado. É bem provável que isso aqui aconteça. Por que é bem provável que isso aqui aconteça? Porque pelos motivos que estão ditos bem aqui em cima. Quando você entra acreditando nessas ilusões, você vai começar a desrespeitar o seu capital e você vai começar a ignorar o processo para se tornar consistente. Por que você vai começar a desrespeitar o capital? O que é desrespeitar o capital? É simplesmente você pegar um dinheiro aqui que você tem investido, né? E você colocar ele para negociar. Quando você está com esse valor investido, você decide uma porcentagem dele que vai para aquela negociação. Por exemplo, eu estou com R$1.000 aqui, eu vou abrir uma operação de compra, desses R$1.000 eu vou colocar, vamos imaginar, R$300. R$300 de 1.000 equivale a 30% do meu 30% da minha banca. Então, esse valor é um valor altíssimo para uma operação. Por quê? Porque imagina que você perde esses 30%. O que isso vai acontecer? Você vai acabar se afetando, se frustrando, ficando com um sentimento ruim. Falar assim, porra, perdi esse dinheiro, agora eu preciso recuperar. O que a maioria das pessoas fazem? Elas entram com valor duplicado. Por exemplo, se eu perdi 300, eu tenho de 1.000 eu tenho 700, né? Ainda desses 700, eu vou entrar com pelo menos R$500 de exposição na próxima negociação. Ou seja, se eu estou com 700, 500 vai ser praticamente, acho que vai ser mais de 90% ou 80% aí do seu capital. Então, se você acabar tomando um stop de novo, você vai perder mais pelo menos R$500. Com os 300 que você já perdeu, faz 800 e aí sobra R$200 na sua banca. Então, esse processo de desrespeitar o capital te leva ao processo de quebrar. Se você não começa a fazer definições muito claras e respeitar essas definições de capital, você vai acabar quebrando, você vai acabar passando pelo processo de perder tudo no mercado. E além disso, esse processo, na verdade, além disso, você começa a ignorar o processo para se tornar consistente. O que foi que eu falei lá no comecinho da aula? Eu falei que a gente tem o objetivo de não quebrar. Primeira responsabilidade do trader que vem para negociar no mercado é: eu não posso quebrar. De forma alguma. Quando você for abrir a sua negociação, você tem que estar falando assim, bom, cara, eu não posso, de hipótese alguma, passar pela situação de perder tudo. Não posso abrir a minha negociação aqui e se eu tomar um stop, eu zerar minha banca. Isso não pode acontecer. Isso é ignorar o processo de se tornar consistente. Isso é você desrespeitar o seu capital. Então, esse processo para se tornar consistente é como eu falei, você precisa preparar o seu capital, você precisa preparar a sua mente, você precisa preparar os seus comportamentos, os seus hábitos, você precisa entender sobre o que te deixa confortável para estar negociando no mercado. Então, tudo é um processo que vai te fazer te tornar consistente. Não existe fórmula mágica, não existe atalhos. Olha só que legal. Mas isso eu já sabia. Então, se você já sabia, por que você ainda não começou a colocar isso em prática? É uma pergunta a ser respondida. Eu tenho a resposta? Não, porque eu não sei da sua vida. Só quem sabe é
você. E agora a gente vai passar sobre o passo a passo para corrigir todos esses comportamentos que a gente acabou de ver, né? Esses comportamentos que acabam te levando a quebrar. Então, o primeiro comportamento vai ser você simplesmente começar a aceitar a sua realidade. Cara, aceite a sua realidade. Hugo, eu tenho pouco. Posso começar com pouco? Pode e deve. O que isso quer dizer? Se você ter pouco não quer dizer que você vai ficar com pouco. Existem dois fundamentos que são cruciais para você entender o processo para se tornar consistente e operar com responsabilidade. Primeiro é aprender a negociar. Segundo é a não ignorar os aportes da sua banca. Por quê? A gente sempre fala que a gente está trabalhando no mercado de investimento. Então, deixa eu só te mostrar aqui que esse mês, e eu vou só jogar aqui para poder não vazar informações pessoais minhas. Vou só te mostrar aqui uma parada que eu fiz agora sexta-feira, que eu sempre venho fazendo todos os meses. Deixa eu só botar aqui, peraí. Aqui. Só confirmar aqui, tá? Se é mesmo, rapidinho. Aqui, olha só. Aqui, ó. Todo mês eu faço os aportes na minha conta. Todos os meses eu não ignoro esse processo. E aqui eu tenho uma confirmação, ó, 19 não, cadê? Quando é que esse e-mail foi enviado? Sexta-feira, 5 de maio, tá? Fiz o meu depósito, ó, observe que recebemos seu depósito, ele foi creditado em sua carteira da Rantec e tá aqui uma confirmação de depósito, né? Uma confirmação de aporte que eu faço todos os meses. Então, se você está começando com pouco, você não pode ignorar a sua realidade. E, de novo, existem dois fundamentos: você aprender a negociar e você não ignorar os aportes. Todo mês você tem que colocar um valor para você aportar. Todo mês você tem que separar um valor para você aportar. E isso deve ser até você chegar no valor que você quer, que seja o valor que você vai falar assim, cara, se eu tomar um 0 a 0 nessa negociação aqui, tá de boa, porque vai ser muito dinheiro. Então, isso envolve um fundamento muito, é um processo, é um caminho muito, relativamente longo, né? Mas é um processo. E que se você não der o primeiro passo, você nunca vai sair do lugar. Então, você precisa, mesmo que você esteja começando com pouco, aceite a sua realidade. Ah, eu estou começando com R$500, $100 mais ou menos. Então, eu vou conseguir fazer R$200 por dia? Não vai. Você até pode tentar, mas a chance de você quebrar, pelo motivo que eu acabei de explicar ali em cima, é muito alta. Você quer passar pela dor de quebrar? Não, por quê? Porque você está assistindo essa aula e o objetivo dessa aula aqui é não quebrar, tá? Então, você vai rentabilizar de acordo com o valor que você tem investido. Pô, mas imagina que eu estou rentabilizando 3% todo mês. E aí, 3% de 100, no outro mês eu boto mais 100, 3% de 200, 3% de 300, 3% de 400, 3% de 500, 600, nananana, até eu chego numa faixa de 10 mil e eu rentabilizo 3%. Pô, 3% de 10 mil é o quê? 300? 300, né? Então já dá R$1.500. Já é um valor que é interessante, né? Então existe um processo por trás disso e a gente, pô, é uma caminhada, cara, que não tem atalho, tá? Então, segundo ponto, você precisa traçar um caminho que você vai percorrer e, na verdade, que você consegue percorrer. Por quê? Imagina que você todo mês está quebrando. Pô, eu boto 200, aí quebrei. E no outro mês eu boto 200, quebrei. No outro mês eu boto 200, quebrei. É muito mais fácil quando você... aliás, é muito mais difícil você recomeçar, porque todo mês você vai ter que recomeçar com 200, do que você dar continuidade. Você precisa parar de recomeçar e dar continuidade no processo de se tornar consistente. Ao invés de você estar recomeçando todos os meses com 200, vamos imaginar que você começa com 200. Ah, mas eu perdi $50, estou com 150, mas eu boto 200, vai para 350. Eu não estou recomeçando com 200, eu estou dando continuidade com $350. E aí eu consegui uma rentabilização de $50. Então eu já estou com $400 nesse mês, boto mais 200, eu estou com $600. Eu não estou recomeçando mais uma vez com $200. Então
Você precisa parar de recomeçar e dar continuidade no processo. E esse é traçando o caminho que você consegue percorrer para poder se tornar consistente no mercado. Beleza? Terceiro passo aqui é parar de achar que o mercado é mil maravilhas e que ele vai resolver todos os seus problemas da noite para o dia. Isso daqui é uma das ilusões, tá, que fazem com que a gente entre, como eu expliquei no começo da aula, que você sempre está achando que o mercado vai resolver todas as dificuldades que você tem. Hugo, tô querendo largar meu emprego e tudo mais. Posso largar meu emprego para viver de day trade de cara? Se você não sabe negociar e se você não tem o capital para isso, não pode. O ideal é que você concilie o seu trabalho com o day trade. Por quê? De onde é que você vai tirar o dinheiro? Né? Então, inicialmente não é do mercado. Inicialmente você precisa passar pelo processo, né, de entender como as coisas funcionam, entender a realidade do mercado, e você precisa ter um capital que seja suficiente para que você consiga viver de day trade tranquilamente. Então, existem caminhos que não podem ser ignorados, e esse quarto aqui, esse terceiro é um caminho que não pode ser ignorado. Quarto passo é aprender a negociar de uma vez por todas, entender todas as variáveis que o mercado possui. Quais são as variáveis que o mercado possui? Nem todo dia vai estar bom para operar. O mercado não tem obrigação de te dar nada. Consistência não é algo que você alcança e você vai passar por momentos ruins mesmo sendo consistente. Nem todo dia vai estar bom para operar. Por quê? Porque o mercado ele é, vamos dizer assim, inconstante, né? Ele é como se fosse um mar. Nem todo dia vai ter muita onda boa para se operar. Tem dia que a onda vai estar muito boa, tem dia que a onda vai estar mais ou menos, tem dia que não vai ter onda, e tem dia que mesmo que a onda esteja muito boa, você não vai conseguir surfar. A gente está trazendo para a linha do surf aqui. Então, nem se o mercado não está bom, você não consegue uma rentabilização muito boa. Né? Você precisa da movimentação no mercado para poder conseguir fazer bons resultados. Né? Segundo ponto é que o mercado não tem obrigação de te dar nada. O mercado não tem... você vai falar assim, pô, hoje eu só saio da frente do gráfico na hora que eu fizer R$300 ou 1.500 ou $300 ou 1.500 reais aí na minha operação. E aí você acaba querendo tirar leite de pedra, né? Por quê? Porque o mercado ele não tem obrigação de te dar um valor que você quer. Às vezes ele vai te dar, às vezes ele não vai te dar e às vezes ele vai te tomar. E na maioria das vezes, quando você não consegue identificar isso ou não consegue aceitar que o mercado não tem obrigação de te dar nada, você acaba fazendo negociações demasiadas e acaba se tornando uma pessoa que comete overtrade, e o overtrade ele te leva a perder parte do seu capital, ou pelo menos devolver o lucro, né? Consistência não é algo que você alcança, consistência é algo que você desenvolve e você vai passar por momentos ruins mesmo sendo consistente. Todo atleta ele tem uma fase onde ele não está bem. Ele mesmo ele sendo profissional, um jogador de futebol profissional, ele vai passar por uma fase onde ele não vai jogar bem. E no trade é a mesma coisa. Você mesmo já sendo consistente, mesmo já tendo entendido a realidade, mesmo você entendendo como funciona o day trade e tudo mais, você já sabendo negociar, mas vai ter algum momento em que o seu grau de negociação, ou a sua visão em relação ao gráfico, ela não vai estar legal. Por quê? Cara, de fatores externos, a maioria das vezes, às vezes fatores internos mesmo, são alguns causadores disso, né? Você passa por momentos ruins mesmo sendo consistente. A diferença é que quando você estiver consistente, você vai saber que você está passando por momentos ruins, e aí, quando você estiver num momento ruim, você vai parar de negociar, ou pelo menos vai reduzir muito essa exposição do seu capital, vai sair de uma exposição que é padrão, a exposição que você sempre vem colocando nas negociações, sempre respeitando seu capital, e vai reduzir, jogar um nível mais conservador nas operações. E o quinto aqui, velho, vai ficar pior antes de ficar melhor. Então, é um processo que é difícil, é um processo que machuca, é um processo que envolve diversos fatores, como eu já falei, a gente tem que mudar muitas coisas da nossa vida, e quando a gente vai passando por esse processo, ele vai ficar ruim, vai ficar pior antes de ficar melhor. As coisas vão dar mais errado, você vai acabar tomando uma quantidade maior de stop, mas sempre dentro do seu gerenciamento de risco. Por quê? Porque esses, vamos dizer assim, erros, são os erros que vão te ensinar o que você deve fazer, o que você não deve fazer, como você deve levar o trade e como você não deve levar o trade. Então, sempre que estiver ficando ruim, é porque lá na frente vai ficar melhor. É claro que você precisa ser resiliente para aguentar essas porradinhas que você vai levar aí na hora que estiver negociando, beleza? Então a gente vai falar agora
Tópico 2, o processo para a consistência. Eu vou te mostrar toda a verdade aqui, né? E essas verdades são verdades que pouca gente te conta porque são verdades que não vendem, né? Não vendem cursos. E o meu objetivo aqui não é vender curso, meu objetivo aqui é simplesmente, por mais que as vagas para o trade especialista estejam abertas, tá? Mas aqui a intenção não é vender curso, é simplesmente mostrar como você vai corrigir os seus erros, se tornar consistente e principalmente aí aprender a negociar de uma vez por todas, beleza? Então assim, a primeira verdade é que você não vai dobrar o seu capital, não vai dobrar o seu capital todos os dias, não vai dobrar o seu capital todos os meses, não vai dobrar o seu capital aí quando você quiser. Segunda verdade é que você vai ganhar de acordo com a sua realidade. Eu já vinha falando sobre isso, tá? Já vinha falando sobre isso e você vai ganhar de acordo com essa realidade. Sempre se você tem muito, você vai rentabilizar muito, mas se você tem pouco, você vai rentabilizar pouco, mas sempre dentro de uma porcentagem, vamos dizer assim, padrão, né? Entre 1% a 5%, 6%, 7% aí de rentabilização ao mês. Né? Day trade não é seu banco, ele não tem obrigação de te pagar, assim como o mercado não tem obrigação de te dar nada. Muita gente quer tirar dinheiro do mercado a qualquer hora e isso não funciona, desde que você sem ter uma rotina, sem ter um plano de negociação traçado, sem respeitar o mercado, você não vai conseguir arrancar dinheiro, né? Você vai ter que aprender a negociar sozinho. O day trade cara, uma profissão, né? Uma profissão muito solitária, porque você é responsável pelas suas análises, você não deve depender de pessoas para estar operando, você não deve depender de ninguém para estar negociando. Você tem que aprender os fundamentos de uma boa análise, de uma boa operação, de um bom planejamento, e aí você deve trazer isso para sua realidade, para aquilo que te deixa confortável. Se você está negociando, se você quer aprender a jogar futebol, e você vai aprender a jogar futebol com o Messi, é bem capaz de que você não, na verdade, é muito provável mesmo que você não jogue como o Messi, né? E que você também nem percorra o caminho que o Messi percorreu, né? Ter, sei lá, 5, 6 bolas de ouro, né? Ganhar uma Copa do Mundo agora como ganhou, mas você vai aprender um pouco da visão dele, você vai ter uma visão diferente, porque ele é um atleta foda, né? E você vai ter alguns pontos onde você vai saber identificar que foi o mestre que te ensinou e você vai ter uma visão diferenciada, mas não quer dizer que você vai ter a mesma visão que o mestre, quer dizer que você vai jogar a mesma coisa que o mestre ou vai ser melhor do que o mestre, né? Mas quer dizer que existe uma possibilidade de isso acontecer. Então, day trade é a mesma coisa, né? Quando você aprende com qualquer pessoa, não quer dizer que você vai ser igual àquela pessoa, até porque você pode não ter a mesma visão do que a pessoa tem. Tudo bem, cara, isso é tranquilo, mas você precisa aprender os fundamentos, tudo que é ensinado para você, com pessoas que falam a verdade, com pessoas que te mostram o caminho que você deve percorrer, que pessoas que não estão aqui para te enrolar, pessoas que vivem isso todos os dias, né? Então, você precisa entender esses fundamentos e aplicar nas suas negociações. Hugo, eu fiz uma análise. A minha análise vai ser a mesma que a tua? É bem provável que não. Bem provável que não. Pode se aproximar em alguns pontos, mas é bem provável que a gente tenha a mesma análise? Não vai ter, porque a gente não é a mesma pessoa, a gente não pensa igual. Beleza? E em 30 dias você não muda de vida, mas é um começo da mudança, é o primeiro passo. A gente, para mudar as coisas na nossa vida, a gente precisa dar o primeiro passo, e o primeiro passo sempre começa com uma pequena mudança, beleza? Então, esses aqui são as verdades que não te contam, e a gente vai partir agora, cara, sobre o desenho do plano de negociação. A gente vai começar a desenhar o nosso plano de negociação aqui, a gente vai começar a entender sobre as variáveis que existe um plano de negociação e como a gente vai aplicar isso nas nossas operações daqui para frente. Então, para começar a desenhar um plano de negociação, deixa eu só molhar as palavras aqui. Acabou o café, cara. O água tá estranha. Então, assim, como desenhar seu plano de negociação corretamente? A gente vai escolher 3 paridades para analisar. Por que 3 paridades? Que a gente, nem sempre a paridade que a gente vai escolher, se eu escolher só uma paridade, e se essa paridade estiver ruim, como é que eu vou fazer? Não vou negociar? Não. Então a gente vai negociar, a gente vai escolher 3 paridades. Por exemplo, Euro USD, USD, JPY, e vamos supor, Euro JPY. Posso pegar GBP USD também.
Dessas três, eu vou ver qual dessas três paridades está melhor para operar. Qual é o primeiro fundamento para uma boa operação? É ter tendência. Qual dessas paridades, dessas três paridades, a tendência está muito mais bem definida, está melhor para se operar? Aí eu vou olhar. Então, a paridade que tiver com a tendência mais bem definida, eu vou abrir a minha negociação. Então, a gente vai escolher três paridades, mas a gente vai operar somente uma paridade na semana. Então, por isso que eu estou falando, você vai escolher a paridade que você quer operar, e você vai operar somente uma paridade, não quer dizer que você vai negociar ou vai operar as três paridades, tá? Você vai aprender uma estratégia só. Por que você vai aprender só uma estratégia? Porque se você começa a pular de galho em galho, uma hora o galho quebra. Então, você tem que pegar uma estratégia e aprender aquela estratégia e seguir com aquela estratégia. Uma estratégia é um casamento, cara. Quando você decide aprender alguma estratégia e você entende que aquela estratégia é a melhor estratégia para você, ela é um casamento. Você vai seguir com ela até o final. E para quem é homem, a estratégia ela é a mulher do relacionamento. Quem manda no relacionamento é a mulher. Então você não vai fazer nada do que a estratégia não disser que é para você fazer. Eu só vou abrir a minha paridade se acontecer um fundamento tal. Então, a mulher te falando assim, você só vai abrir a paridade, a negociação se acontecer o fundamento tal. Se não acontecer, você não pode abrir a negociação. Você não tem por que abrir essa negociação. Você não é burro. Então, você precisa ter esse comprometimento com a estratégia e você precisa ter esse respeito pela estratégia também ao mesmo tempo. Então, a estratégia ela é a pessoa não, né? Ela é o comportamental, ela é o operacional e ela é o que vai te trazer resultado. E se você começa a procurar várias estratégias, cada estratégia vai ter um fundamento diferente. E se você começa a aprender muitas estratégias, você acaba entrando em um conflito de informações. Ou também chamado de na verdade é overdose de informações também. Então você começa a ter muitas informações e você começa a ficar confuso. Porque a minha estratégia A, ela está dizendo que eu posso operar vendido nessa região. Mas a minha estratégia Z, ela está dizendo que nessa região não é para eu operar, é para eu efetuar uma venda, vamos supor. E minha estratégia F está dizendo que é para eu ficar de fora dessa negociação. Então, se você aprende muita estratégia ela vai te trazer overdose de informação e overdose de informação vai te confundir na hora de operar, tá? Então, você precisa uma estratégia só, entender todos os fundamentos e aplicar ela com maestria para poder não errar, valeu? Próximo tópico, a gente vai definir um time frame de operação e um time frame de análise, tá? O que eu quero dizer sobre isso daqui? Isso aqui é o seguinte, se eu tenho muito tempo, se eu consigo acompanhar as minhas operações a qualquer hora, tá? Eu vou operar o gráfico M15. Se eu não tenho tanto tempo assim, eu não consigo olhar minhas paridades, minha análise, eu não consigo olhar a minha operação a todo momento, eu vou para o gráfico M30. Por quê? Existem comportamentos. Você vai fazer análise no seu computador e tudo mais. Eu sempre recomendo você estar operando pelo computador, mas você pode acompanhar a sua operação pelo celular. Então, muitas das vezes, quando eu não posso ficar à frente do computador, o que eu faço? Eu vou aqui, né? Eu vou aqui e eu faço a minha negociação. Na verdade, eu espero o meu ponto de negociação acontecer pelo celular, mas eu já tracei tudo que vai acontecer. Ou seja, ponto de entrada, ponto de stop, lote de negociação, ponto de take, quando é que eu vou travar minha negociação no 0 a 0. Então, para eu abrir a minha ordem no celular, todo esse plano pelo meu computador já está desenhado. Então, você pode fazer isso. E se você tem muito menos tempo para poder para poder acompanhar suas operações, você pode negociar o gráfico de 4 horas. É um gráfico que demora muito, mas é um gráfico onde você vai olhar o seu celular, o ponto de entrada, o computador, o gráfico a cada 1 hora, porque o seu ponto de negociação para acontecer tem que acontecer uma confirmação, e essa confirmação no gráfico de 1 hora demora 1 hora para acontecer. A análise do preço ela vai acontecer no gráfico diário. Esse é o gráfico... A gente já está começando a desenhar o plano de negociação para a estratégia, tá? É o gráfico onde você vai fazer a sua análise. Então, você sempre vai olhar o gráfico diário aqui. E isso aqui é a única coisa que a gente vai fazer. Fechou? Então, continuando aqui. O gerenciamento de capital. A gente vai definir quantos % a gente vai colocar em risco em cada negociação. Lembra lá que eu falei que o objetivo é não quebrar? Então... o objetivo vai estar aqui, ó, de 0,5% a 3% por operação, e essa exposição ela não pode passar 6% na semana. Ou seja, eu vou abrir 2 negociações com o lote máximo de 3%, com a exposição máxima do meu capital de 3%.
na semana. O que isso quer dizer? Que em cada operação eu vou colocar em risco 0,5% do meu capital até 3%. Vamos imaginar que eu tenho $1.000, né? Eu vou colocar em exposição ali entre 5 a 30 dólares por cada negociação. E para começo aqui, a gente nunca vai ultrapassar 2 operações no começo. É claro que no decorrer, quando você vai aprendendo mais, né, vai pegando mais o ritmo das coisas, você pode aumentar essa exposição, nessa quantidade de operações para 4, mas tipo, com muito cuidado, porque a gente tem 5 dias na semana. Então, 4 seria uma operação por cada dia, praticamente, né? Mas se torna muito arriscado, né? Então, eu abro no máximo 3 negociações na semana. Sempre busco estar fazendo o mínimo de operações que eu conseguir. Por quê? Essa semana eu peguei 1.180 pontos no SDJPY e foi uma negociação tipo onde eu abri uma ordem na semana, né? Então eu sempre busco com menos exposição fazer o resultado que eu acho legal, né? 1.000 pontos na semana para mim já é um resultado suficientemente muito bom. E aí eu sempre bati a minha meta entre aspas, né? Bati meu resultado que eu gosto e aí eu fico de fora o resto da semana toda. E agora a gente vai ver tudo isso daqui no gráfico, né? A gente finalizou aqui e tudo isso aqui vai ser dito no gráfico. Deixa eu abrir aqui o nosso gráfico. Enquanto abre aqui, eu vou dar uma olhada aqui no meu celular rapidão. Abriu? Abriu. Olha só. O que vai acontecer? Vou dar uma limpada aqui no gráfico, tá? E aí eu vou mudar aqui a minha câmera só pra gente poder ficar mais fácil aqui. Então olha só, o que vai acontecer? Vamos pegar aqui o SDJPY, deixa eu ver aqui. Eu vou escolher 3 paridades, né, para eu poder estar operando. Eu vou ver qual que está no gráfico da operação, qual que está melhor para eu estar operando. Tem o GBP USD, Euro JPY, Euro USD não está tão legal. Vamos pegar aqui o USD-CAD, cara. O USD-CAD tá bem interessante aqui, ó. Vou jogar aqui no gráfico diário. O que está acontecendo aqui no USD-CAD? A gente teve essa semana no USD-CAD foi bem foda, né? Aqui no gráfico diário, a gente sempre vai fazer o seguinte, para a gente abrir as nossas operações, a gente vai marcar uma linha na máxima do dia anterior. No caso aqui, ó, tá a máxima da sexta-feira. Aqui tá a máxima da sexta-feira, bem aqui, ó. E eu vou entrar aqui no gráfico M15, ou no gráfico M30, ou no gráfico de 1 hora, eu vou entrar no rompimento dessa máxima daqui do dia anterior. O que vai acontecer? Aqui no gráfico diário, olha só como isso aqui é muito legal. Sempre que o preço está rompendo a máxima do dia anterior, ele sobe uma quantidade interessante de pontos. Subiu 453 pontos aqui, né? Aqui, vamos pegar esse rompimento aqui, ó. Subiu 225 pontos, provavelmente essa negociação seria uma negociação onde a gente travaria no 0 a 0. Agora vamos imaginar esse rompimento aqui, ó, na máxima anterior. Quando rompeu, ele subiu 700 pontos. Máxima anterior. Essa seria uma situação onde provavelmente daria um stop, né? Provavelmente daria um stop, mas aí acontece, toda estratégia ela tem um fundamento que vai te dar um stop. Mas aqui, quando rompeu na outra semana, olha só, aí o preço subiu, pô, valeria a pena ou não valeria a pena? Buscando 800 pontos aqui, né? E aí sempre vai ser a favor da tendência, tá? Quando o preço estiver numa tendência de baixa, você vai entrar no rompimento da mínima. Entrando no rompimento da mínima aqui, ó, seria uma negociação de 120, 150 pontos, a gente provavelmente estaria no 0 a 0 nessa situação aqui.
entraria no rompimento da mínima, iria pegar aqui mais ou menos 600 pontos e assim sucessivamente. É claro que tem que ter tendência, se não tiver tendência você não vai operar. Aqui no caso, como a gente está numa tendência de baixo, eu vou operar no rompimento dessa linha aqui. Vou operar no rompimento dessa linha aqui. E vou, quando o preço estiver oscilando assim, é muito legal, tá? Porque aí eu venho e marco um canal aqui, ó. Faço a projeção de Fibonacci de retração, projetando contra a tendência, vou posicionar o stop acima do nível 100 da máxima da retração, acima do nível 100 de Fibonacci de retração, e aí vou pegar essa projeção aqui, ó. Pegar essa projeçãozinha e vou projetar aqui a partir da minha entrada. Vamos imaginar que minha entrada ela vai ficar aqui, ó, mais ou menos nessa região onde eu vou pintar aqui essa linha. Eu vou pintar, vou até mudar de cor aqui, vou botar verde para poder simular aqui a entrada. Vamos supor que nossa entrada seja feita nessa região. E aí quando o preço romper aqui embaixo, ó, romper essa linha verde, ou seja, quando ele andar mais ou menos aqui 200 pontinhos, eu posso travar a minha negociação. Vou mudar aqui a cor, vou pintar de vermelho. Eu posso eu posso zerar o risco da minha operação, travar ela no 0 a 0, ou eu posso fazer de outra forma. Eu posso, se eu não quiser esperar o preço romper isso daqui, esses 200, esses aqui embaixo, né? Eu venho aqui, removo, vou botar o stop lá em cima de novo. O stop está aqui posicionado e tudo mais. Vou fazer a projeção, eu fiz a favor da tendência, tá? Vou pegar a projeção contra a tendência de Fibonacci aqui, ó. Vou pegar a projeção vou posicionar a partir da minha entrada e quando o preço romper, não a segunda, mas a primeira aqui de baixo, a primeira linha aqui de cima, essa daqui, eu travo a minha negociação no 0 a 0. Qual que é o benefício disso? Que você vai tomar menos stop, tá? Você vai travar a sua negociação no 0 a 0 mais rápido, na verdade. Mas a possibilidade de tomar stop no 0 a 0 ela é muito maior, porque o preço pode fazer isso daqui, ó. O preço vem, rompe, aí te dá ponto de entrada, né? Rompe aqui, você trava no 0 a 0, volta, faz uma correçãozinha menor e depois volta caindo, né? Vai acontecer bastante isso, mas são coisas que você aceita passar. Beleza? Agora sim, né, cara? Gravamos a aulinha aí, a aulinha completa da iniciação Forex. Eu acho que ficou até melhor do que a aula, porque existem algumas variáveis aí ontem, algumas situações. É assim mesmo, né, cara? A live foi feita para dar errado, mas agora a gente conseguiu aí gravar o conteúdo de uma forma mais clara, mais rápida. Até a aula de ontem foi 1h30. E eu quero lembrar que as inscrições para o Trade Especialista estão abertas. Então, eu gravei um vídeo explicando sobre isso, tem um link aí. Então, esse link está disponibilizado lá no meu Instagram. Então, tem um link também no e-mail, tem um link no Telegram. Então, se você quiser entrar para o Trade Especialista, onde a gente se aperfeiçoa muito mais sobre isso, onde a gente explica esses fundamentos mais na prática, a gente vê o mercado na prática, a gente tem uma comunidade de pessoas que está sendo criada agora, de pessoas que querem aprender a negociar, querem aprender a realidade do mercado. Então, você será muito, muito, muito bem-vindo ao Trade Especialista e vai ser um prazer de verdade estar te vendo aqui, valeu? Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado por ter assistido essa aula até aqui. É isso, a gente se vê na próxima aula, tamo junto, valeu!